Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Estamos aqui na nossa segunda live da nossa semana no caminho da santidade. Uma semana inteira que nós vamos aprofundar na vida dos santos. Olha só, as pessoas estão entrando. Muito obrigado. Tile, muito obrigado. Boa noite, Augusto. Vamos lá. Olha, tá tudo junto, gente, tudo junto. Boa noite, que Deus possa abençoar todos vocês. A Virgem Maria, Nossa Senhora Conceição Aparecida. Hoje é dia de Nossa Senhora, minha gente. Olha, minha esposa já chegou, a minha esposa pontualíssima. Muito obrigado. Olha aí, ó, já vamos colocar nossa esposa na live, porque hoje é dia com ela. Hoje é dia com a nossa esposa aqui, ó. Aliás, a minha esposa, né? Sabrina. Olha só, gente, boa noite. Salve Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado que possamos ter uma noite santa, uma noite de bênçãos, uma noite de graças, que Deus cumule a todos vocês com muitas bênçãos e muitas graças. Boa noite ao Augusto, vamos ver, gente, se eu consigo ler aqui o nome de vocês, ó. A Luciana, obrigado, Luciana, sempre nos acompanhando. Augusto, salve Maria Santíssima, olha o Júlio, a Wanda, olha aí, ó. A Valentina, Carlos, Eliette, muito obrigado. Pessoal, vamos chegando, muito obrigado pela presença de todos. Olha, gente, já vou convidar a minha esposa aqui. Isto aí, vem nos ajudar, gente, vem conosco. Vamos falar da vida dos santos. Vamos ter uma imersão, não é assim? Não é assim? Vamos ter uma imersão neste que é o tesouro, o maior tesouro que a igreja pode nos dar. A vida dos santos. Jesus revelado nos santos. Os santos são os evangelhos que andam. Jesus revelado nos santos. A gente quer ter sempre a experiência de Jesus. Quantas vezes a gente ouve falar isso, a gente mesmo fala isso. Eu queria tanto ter a experiência com o nosso Senhor, a experiência profunda com Jesus. Quer ter uma experiência com Jesus? Olha para os santos. Principalmente para a Virgem Maria. Rainha de todos os santos e de todos os anjos. Porque amou muito. Os santos amam. Maria é a maior das criaturas de Deus porque teve o maior amor de todas as criaturas. E mais amou Jesus. Sabe, gente? Então, deixa eu chamar minha esposa aqui. Vamos lá. Vamos ver, cadê? Tá aqui, já tá aqui. Vamos lá, gente. Gente, muito obrigado. Já aceitei, hein? Vamos ver se vai entrar. Isto. Ei, meu amor, seja bem-vinda. Espera aí que eu vou Boa botar um noite. filtro aqui para mim. Põe, tá bom. Espera aí que eu tô procurando Você, meu filtro preferido. olha, Ó o filtro da Bia aqui, ó. Esse aqui é o filtro ah, da mas, Bia. mas isso não é um filtro, isso é um desserviço ao mundo. Esse é o meu preferido. Você não precisa de filtro, meu amor. Eu Mas passei olha, maquiagem hoje. eu sei, não, mas não precisa de nada disso. Pessoal, olha só, Sabrina já está aqui conosco, tá? Gente, eu tô tão desabituado a chamar a minha esposa de Sabrina, que para mim é como se fosse uma pessoa estranha, não é verdade? Mas tudo bem. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amor, olha só, deixa eu falar com o pessoal aqui, por quê? Eu quero, antes de nós começarmos, entrarmos mesmo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, amor, porque eu acho que Poxa, você eu tem queria muita coisa a aparecer nos contribuir. um Olha aí, ó, vasinho de sua flor flor não aqui. tá, essa flor de Santa Teresa, as flores de Deixa eu Santa ver se eu Terezinha, linda, olha aí. vou botar aqui, ó. Ah, muito No lugar obrigado, ó. de. Vou botar aqui. Ó, a Elite Calçados Loja, olha aí, ó. Muito obrigado, queridos, muito obrigado. Que bom, gente, ter vocês aqui. Pessoal, eu quero agradecer a minha esposa, eu sei, mas eu acho que é bom a gente agradecer em público, né? Porque eu sei o quanto é difícil para a Sabrina dispor desse tempo para estar aqui conosco, mas ela tem tanto a nos contribuir. Sabrina tem estudado tanto a vida do Carmelo, eu vejo o amor dela, como Santa Teresa. Olha, pessoal, dizem que a gente é que escolhe os santos, mas eu estou convencido de que os santos é que nos escolhem.
E a Sabrina foi realmente escolhida por Santa Teresa. O amor que a Sabrina tem pela espiritualidade carmelita é uma coisa de dar uma santa inveja na gente, né? Se é que existe. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, então nós já vamos começar. Eu vou dar a palavra para a Sabrina. Nós vamos ter um bate-papo aqui, não só familiar, mas amigável também. Mas eu gostaria muito, se vocês pudessem, ou se vocês puderem, fazer esse favor. Se vocês, hoje, a nossa live será, não é? O seu futuro depende de uma decisão. Nós vamos falar desse processo de decisão que não pode tardar mais para que a gente possa amar Jesus, para que a gente entre no caminho de santidade, para que a gente se decida por Cristo. Por Cristo. Vamos falar da decisão. Agora, se vocês entendem, se vocês acham, se vocês gostaram da live de ontem, e entendem que esse tema de hoje é pertinente, que tem pessoas que têm que ouvir isso, familiares, amigos, não é? A gente costuma brincar até inimigos. Não é? Por favor, gente, compartilhem essa live, chamem as pessoas para cá. Chamem as pessoas para cá, porque nós preparamos um material muito especial para todos vocês. Não vamos reter isso, não. Vamos espalhar, tá bom? Eu peço esse favor encarecidamente, tá? E também, hoje, eu até estava falando com a minha esposa, vocês todos sabem, hoje é um dia especialíssimo para todos nós, para todos os católicos do mundo, especialmente para nós brasileiros, porque hoje nós comemoramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil, a nossa grande padroeira. E eu gostaria, então, de dedicar... Ontem eu dediquei a live à minha esposa, porque nós tínhamos feito... Quer dizer, nós fizemos 7 anos de casado. E hoje nós vamos dedicar a live à Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Que ela, então, nos abençoe e nos ilumine. Aí, amor, a gente podia, de repente, a gente pode ou rezar uma Ave Maria ou deixar para o final. Vamos rezar uma Ave Maria? Então, vamos rezar agora, né? Uma Ave Maria pedindo as bênçãos do céu, porque todas as graças nos vêm pela Virgem Maria. Não é? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, pedindo aqui que Jesus, por intermédio de Maria Santíssima, por intercessão de Maria Santíssima, de São José, seu inseparável esposo, e dos nossos anjos da guarda, nossos, e de todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, que possa Nossa Senhora abençoar a nossa pátria, também a vida e a família dos brasileiros, para que possamos crescer cada vez mais em santidade. É o que vos pedimos, Senhor, por vossa Mãe Santíssima, porque não merecemos, mas vossa Mãe vos ama, por vossa Mãe Santíssima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, abençoados por Nossa Senhora, agora então vamos começar. Então, amor, nossa live de hoje. Decisão. Nossa live de hoje vai ser... Determinada determinação. É por isso que eu trouxe aqui, ó, Santa Teresa. A Santa Madre. Santa Madre. Nós estamos no meio da... Não, já quase acabando a novena dela, né? Olha aí, isso aí. Nós estamos na semana dela. Mas... Bem, eu acho assim que a gente pode começar essa live de hoje retomando um pouco da live de ontem, né? Porque ontem você estava fazendo um diagnóstico, você fez um diagnóstico de por que, mais ou menos, a gente se vê na situação atual, né? Por que a gente está tão afastado das coisas de Cristo e tão próximos das coisas do mundo, né? Então, você fez esse diagnóstico de uma forma muito boa até, porque resumiu bem a situação. Então, a gente percebe que uma certa parte da culpa, de fato, não é nossa, da gente estar numa situação tão ruim, né? Porque a gente já nasceu nessa época. Mas isso não exime, claro, assim, a gente não retira da gente a nossa responsabilidade pessoal agora, sabendo que a situação está do jeito que está,
sabendo os motivos, a gente tentar agora correr atrás do prejuízo, né? E assim, quando surgiu a ideia da gente fazer novamente essa semana, né, a gente tentou pensar numa forma de justamente levar as pessoas que assistirem a live, né, essa linha de raciocínio, né? Primeiro fazer um diagnóstico assim, do que está acontecendo no mundo, por que está tão ruim? E a partir desse momento que a gente faz uma reflexão, a gente tem domínio um pouco, né, das informações, então a gente passa para outra fase, que é tomar uma decisão. Isso Afinal de aí. contas, a gente tem responsabilidade sobre a nossa vida, não somos adultos, né, não somos crianças, já passamos dessa fase de ficar jogando a culpa no outro, então agora a gente precisa assumir que o nosso futuro, e aí a gente fala nosso futuro eterno mesmo, depende da nossa decisão atual, né? E o quanto antes a gente ter a disciplina de tomar a decisão e persistir nessa decisão, afinal de contas, né, quem perseverar até o fim será salvo. O quanto antes a gente tomar essa decisão, melhor para a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E aí também retoma um pouco aquele final da live de ontem, né? Que você usou do santo, como é que é mesmo, É o gente? Santo Qual é o santo? Expedito, É, né? Santo Expedito. É Isso, né? bonita Que fala aquela. hoje, né? É hoje, hoje. Hoje, Não tem hoje. amanhã. A gente não pode contar com amanhã. O É, passado já foi, não conta, né? O passado só serve pra gente. A gente se utiliza do passado para rememorar as coisas de erradas que a gente fez para nos impulsionar para frente, né? E então, assim, a gente só tem o hoje. É o isso hoje que a aí. gente precisa trabalhar. A gente não tem o amanhã. É, né? Todas as vezes quando a gente reza as completas, assim, a gente está fazendo essa memória mesmo, né, dessa situação nossa do dia, assim, a gente só tem hoje contando com a esperança de que amanhã Deus nos vai conceder um novo dia, né? Então, se Ele nos conceder um novo dia, que esse dia de fato seja para honra e glória e louvor do seu santo nome, né? Porque nós somos obras vivas dele, nós precisamos dar testemunho o tempo todo, né? Nós devemos ser assim um louvor diário, né? Um louvor de Ótimo. glória para ele, né? Isso. E a gente precisa ter essa consciência, né? Essa consciência de pessoa madura. A realidade espiritual é uma realidade que se faz presente a todo momento. A gente pode não enxergá-la, né? Nós não enxergamos de fato a vida espiritual, mas nós somos testemunhas vivas da vida espiritual acontecendo todo dia. Todo Seja de dia. forma ordinária, seja de forma extraordinária, às vezes, quando a gente vê uma cura, um milagre, enfim. O fato é que nós falamos tanto da questão de invocar o Espírito Santo ele está batendo na nossa porta o tempo inteiro. Né? Ele tá, como diz a música da irmã Kelly Patrícia, ele flui pelas ruas da cidade, né? E Isso. nós não podemos ignorar isso. E assim, eu me lembro, eu estava até fazendo uma reflexão isso, né? Eu me lembro assim, daquela passagem, né? Da primeira, vamos dizer assim, a primeira Páscoa do povo hebreu que estava preso, né, no Egito, e o anjo do Senhor foi passando, né, pelas portas, e as portas que estavam com sangue do cordeiro, elas não eram, né, o anjo não passava e não matava as pessoas, né? E da mesma forma hoje, né, nós temos o sangue do cordeiro foi lavado, né? Nós tomamos banho no sangue do cordeiro. Então, assim, o Espírito Santo ele está identificando essas pessoas, têm esse coração, né, banhado no sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos ter essa realidade que passou lá no Egito, ela continua, né? Essa Acontecendo. realidade toda do Antigo Testamento, ela continua acontecendo. Nós precisamos tomar posse dessa realidade, que é uma realidade concreta, real, e usar isso a nosso favor. Então, assim, o Claro. que é usar isso a nosso favor, né? É formar nossa convicção. E aí a gente estava conversando hoje, né? Aí a gente faz agora um novo diagnóstico. Por que que, diante de tanta informação das pessoas, né? Diante da facilidade, porque as pessoas reclamam que não tem facilidade para acessar sacramento, né? Tá com dificuldade de fazer confissão e etc e tal. Mas a gente ainda tem muita disponibilidade desses sacramentos. A bem da verdade é essa, né? A gente passa por momentos temporários,
de com essa questão do Covid, né, essa coisa toda que a gente passou, mas a gente sabe que foi uma questão temporária, uma questão pontual, enfim, a gente tem até que encarar isso como uma penitência mesmo, da gente ter sido temporariamente privado desses sacramentos, mas a bem da verdade é que a gente tem disponível ainda os sacramentos, né? É, e a gente precisa utilizar isso, entender que eles estão disponíveis para que a gente possa procurá-los, né? Porque vai chegar um momento que, de fato, eles não vão estar disponíveis mais, né? Então, enquanto eles estão disponíveis, a gente precisa buscar. E por que que eles estão disponíveis e a gente não busca? Por que que a É, palavra sendo abundante? Porque a palavra, de fato, ela é abundante, porque ela pode não estar sendo abundante no altar da igreja, infelizmente pela falta, né, da formação dos padres. Mas ela é abundante através dos livros, é abundante através das ferramentas das redes sociais, porque tem muita gente que fala da palavra de Deus hoje, né? Mesmo tendo todo esse acesso que a gente tem hoje, por que que as pessoas não tomam decisão? É a grande questão, né? A gente precisa entender um pouco isso também, porque isso também faz parte do diagnóstico, né? O que está acontecendo com as pessoas, que as isso. pessoas estão tendo a facilidade de ter acesso às coisas e mesmo assim elas não tomam decisão. Aí a gente, analisando isso, a gente percebe que há o quê? Há uma fraqueza na nossa vontade, né? É uma fraqueza na nossa vontade. Nós temos essas duas faculdades superiores da nossa alma, né? Que é a inteligência e a vontade, e elas, a gente de fato não as utiliza como deveria utilizar, né? Porque assim, Deus nos fez perfeitos nesse sentido, né? Ele nos deu essa matéria apta, né? Da inteligência para chegar até ele, para o conhecer, né? Da vontade como esse combustível que nos eleva, né? Nos faz querer estar próximo a Deus, né? E nós não utilizamos essas faculdades. Nós não utilizamos isso, esses instrumentos que Deus nos deu. E nós não utilizamos por quê? Né? O que está acontecendo com a nossa inteligência, com a nossa vontade, que faz com que a gente fique apático em relação à nossa vida espiritual? Às vezes a gente até dá um sim, mas ele não é firme, né? Não é firme, não é Falta firme. isso. E assim, a gente, claro que uma tragédia nunca acontece por um único fator, né? É uma série de fatores, né? E a gente sempre está conversando aqui em casa e a gente tenta sempre fazer esses diagnósticos e percebe assim que Satanás ele é muito inteligente, ele trabalha muito bem, né? Então ele traça muito bem os seus planos e ele fecha todas as pontas, ele não deixa nada aberto. Então, ontem você falou de todos esses processos revolucionários que nós tivemos, né, no mundo. E aí a gente pega assim, só que aí a gente vê isso a nível global, pegando assim na nossa realidade mais um pouco mais concreta aqui no dia a dia, como é que isso se reflete, né? Então a gente percebe, por exemplo, a questão da educação, né? Que a gente passa um período inteiro na escola recebendo uma educação que limita a nossa inteligência, né? Que não permite que a nossa inteligência seja utilizada de fato para o que ela realmente deva ser utilizado, que é inteligir a verdade, né? O tempo todo está processando, vamos dizer assim, para chegar a intuir a verdade, né? E ao mesmo tempo o enfraquecimento da nossa vontade. Por quê? Porque na escola a gente aprende que a gente não tem responsabilidade, não tem culpa de nada, né? A gente é o coitado, a gente não pode reprovar, a É. gente não pode ter muitos desafios, é tudo mastigado, é tudo colocado assim, tudo decorado, de uma forma que você não usa a sua cabeça. E a maior parte do seu tempo você passa na escola. Então, um ponto é esse, né? E outra questão, o excesso de tecnologia, o excesso de conforto. Então, assim, as pessoas, por que que a vontade das pessoas é tão fraca? Porque elas não têm mais que conquistar nada, né? Tá tudo entregue de mão beijada, né? Então, assim, você tem o computador, por exemplo, que processa muito rápido. Então, eu não tem que ficar usando mais da minha cabeça para processar nada, né? Eu tenho um computador que processa para mim. E assim, uma infinidade de outras coisas, né? Antes os homens saíam para fazer as grandes conquistas, né? E assim, aquilo era o desejo de conquistar algo, era um combustível, né?
que Isto. fazia com que a vontade ficasse Se sempre, fortalecer. sempre fortalecida. A gente não tem mais isso. Conquistar o quê? O que que a gente coloca a nossa vontade em quê hoje em dia? A gente coloca a vontade em ter um celular do ano, né? Aí, vou trabalhar, vou ter o celular do Aí faz ano. enormes sacrifícios para isso, né? É. Mas Ou quando então, fala de assim, fazer uma mortificação não, espiritual, isso aí nem. Então, assim, aí você pega isso, você pega. Então, assim, você vê que a nossa vontade, ela está totalmente ligada à conquista de prazeres mundanos. Por quê? Porque nós aprendemos que as pessoas elas são valorizadas por aquilo que elas têm, não eu pelo que elas sei. são, né? Então, assim, você vê que as pontas, elas estão todas bem é, com nó Ligados, eu nessas sei. pontas. Elas As estão costuras. ligadas, as costuras estão feitas. Então você vê que dificilmente a gente consegue sair dessa bolha. Então, assim, quando muito para uma coisa muito boa, a pessoa consegue fazer com que a vontade dela esteja firme, por exemplo, para cuidar da saúde. Assim, aí ela tem uma Claro, claro. determinada determinação para cuidar da saúde, ela vai para academia. Ou ela tem uma determinada determinação para ser um bom funcionário. Então ela passa horas extra no sabe, na empresa para responder. Então você vê que a vontade do ser humano ela está muito ligada às questões mundanas, né? Isto. Então aí é difícil mesmo a gente estabelecer esse olhar para o alto. É difícil porque a Então, gente está muito mergulhado nas amor, acho que coisas do mundo, né? para as pessoas poderem ter uma noção, é o seguinte: olha só, a Sabrina está falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o demônio sabe, quer dizer, o demônio conhece a nossa natureza. O demônio sabe que uma vontade, a vontade, o querer do homem é cego. Essa vontade precisa de um guia. Sim. O guia, a bússola, é a inteligência. Aí o que, que o demônio fez? O demônio ocasionou no mundo uma série de revoluções. E o que está acontecendo? O que o demônio fez? Fez com que o mundo nos emburrecesse. Quer dizer, a gente perdeu a luz da inteligência, a inteligência não consegue mais guiar a vontade, nossa vontade, então, cega, ela se prende a qualquer coisa, menos ao que é necessário. Então, o demônio entendendo, por isso que você está dizendo que ele ligou todos os pontos, sabendo como funciona o nosso organismo, sabendo que a melhor coisa que pode acontecer para ele perder uma alma, porque o demônio é extremamente invejoso, e nós sabemos que todos os lugares que os anjos malignos deixaram no céu serão ocupados por nós, pelos santos. O demônio não quer isso. Então o que o demônio faz? Primeira atitude dele, destruir a inteligência do homem. Porque sem inteligência, a vontade não sabe para onde ir. Isso. Ele ligou todos os pontos. Então, é claro que a gente olha ao redor, é só você olhar aqui, ó, para a rua, é só olhar da janela aqui do apartamento. Houve um emburrecimento geral que está na atmosfera. As pessoas não estão... Então, como é que a gente... Então, a pergunta é, o diagnóstico perfeito. Como é que... Bom, já que nós estamos tratando o seu futuro depende de uma decisão. De uma decisão. Como fazer para a nossa decisão ser firme? Como fazer para a gente agora dar um giro, ou seja, fazer uma espécie de contra-revolução santa, ou seja, pegar o que o espírito maligno trouxe e reverter. Seria fortalecendo a inteligência. Mais do que fortalecer a vontade. O pessoal fala muito fortalecer a vontade, né? Isso, Que a mas gente estava recuperar a conversando hoje. inteligência, né? Só que o que acontece? E é por isso até que tem essa confusão. Tem gente que acha que a vontade ela é mais importante que a Eu sei. inteligência, né? Tem aquela velha discussão. E que a gente sabe que não é. O problema é que a vontade ela é livre.
Ela é livre Uhum. por quê? Porque mesmo a sua inteligência te alertando que aquilo é um bem para você, você pode optar por não seguir É, aquilo lá. Então, a sua vontade é livre para aderir àquilo que a inteligência está te informando como uma coisa boa ou não, né? Ela é livre. Por ser livre, é como se fosse um cavalo selvagem. É igualzinho um cavalo selvagem. A inteligência faz o quê? Ela tem que subir nesse cavalo e laçar, né? É o que você está falando. A vontade ela é cega. Então ela vai se aderir a qualquer coisa que pareça o bem, porque na verdade Deus nos deu a inteligência e a vontade justamente para isso, para aderir a Ele, claro. né? Ele que é o sumo bem. Né? Então a nossa vontade, ela sempre vai estar buscando alguma coisa. Aquela sensação que as pessoas têm de que está um buraco dentro delas, né? Ah, eu sinto que está faltando alguma coisa e que elas não conseguem responder a isso. E geralmente essa sensação se dá depois que a pessoa explorou todo tipo de bem mundano, é porque a vontade dela não repousou ainda no sumo bem. Claro, claro. Mas Então como ela é que. vai, Então, a pergunta é: como é que a gente faz para que a vontade. comece É, a ser com, mais moldada, né? como é, isso, a pergunta é: como é que faz para a gente dar esse sim e esse sim permanecer? Quer dizer, te ouvindo, a gente então chega a uma conclusão que parece assim mais ou menos óbvia, de que sendo a vontade cega, então nós temos que mirar todo o nosso esforço em iluminar a nossa inteligência, em deixar a nossa inteligência forte, para que ela comunique à Então, vontade o que. na verdade, o que acontece, né? Como a vontade é livre, mesmo que a inteligência intua alguma coisa boa, você precisa formar uma convicção, né? Você Isto. precisa formar uma convicção daquilo ali, porque é igual o sujeito que sabe que faz bem para a saúde e academia. Exemplo fácil de entender, né? Eu sei que faz bem para a saúde praticar um exercício físico, mas eu não pratico um exercício físico, porque eu ainda não formei minha convicção. É a tal da determinada determinação que Santa Teresa fala, Isto. né? É a famosa determinada determinação. E essa convicção, formar essa convicção, ela vai ser formada através de um processo da inteligência, né? A inteligência ela tem que discorrer sobre algo até que atinjam a verdade, que a pessoa consiga olhar para aquilo e falar isso aqui é a verdade, que é o Isto. famoso que é o famoso estalo que o padre Paulo Ricardo costuma até falar, né? Do jeito quando ele fala é o famoso plugou. E Isso, é isso. exatamente isso. Esse plugar, ele só vai acontecer nas pessoas que se predispõem a inteligir, a usar da sua inteligência para meditar sobre algo que vai Isso iluminar, aí. iluminar. É isso que o demônio fez questão de destruir. Quer dizer, ele nem precisou destruir a nossa vontade, bastou que ele retirasse da nossa inteligência. Ah, Ele retira da inteligência a nossa capacidade de meditar, inclusive, porque, isso aí. por exemplo, o advento das redes sociais, que a gente fala tanto, né? Isso piorou muito. Por quê? Porque as redes sociais têm muita gente querendo fazer o bem, né? Claro, Uhum. muita gente querendo fazer o bem. Então as pessoas entregam as informações prontas. Então as pessoas elas não têm mais o trabalho de fazer né? Isso aí. Esse discorrer com a própria inteligência para chegar a uma conclusão. Elas não fazem mais isso. Elas pegam as frases prontas da internet. Por isso, por exemplo, que há tanta rejeição em textos de feed, por exemplo, que é um pouco mais complicado. Por exemplo, quando você escreve os seus posts, né? Eu até falo assim, nossa, amor, isso está meio difícil, as pessoas não vão entender. Porque as pessoas simplesmente elas não querem mais usar da inteligência, elas querem a informação pronta, mastigadinha. E elas não percebem que receber essa informação pronta e mastigada a tornam incapazes de processar, usar o cérebro para meditar, para processar, para intuir a verdade, né? Então, assim, e outra coisa, né? Então, assim, as redes sociais, elas não só roubam nosso tempo,
como elas também pedem que a gente faça esse trabalho de meditação mesmo. Isso aí, isso aí. Porque a Então, gente confunde excesso de informação, volume de informação, com qualidade de informação. Então, assim, você isso aí. pode seguir. Aqui eu não estou fazendo apologia para ninguém sair de rede social. Mas o fato é que sair seguindo um monte de gente achando que você precisa daquela informação, como se você não tivesse aquela informação, você não vai saber se guiar na vida, isso é um problema sério, porque você vê que as pessoas estão depositando, as pessoas cristãs estão depositando a sua fé nas autoridades de rede social, as famosas autoridades, né? Então você vê que a fé, o que que é a fé, né? A fé é o ato de você confiar em alguma coisa, assim, você não está vendo o que que é, mas está confiando. Então, você confia no médico, você tem fé naquele médico, você tem fé no padre, você tem fé no teu pai, você tem fé em todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade em você. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm fé no Estado, que, por exemplo, que vende a ideia de proteção, né? Elas têm fé nessas ciências que vendem soluções, né? Elas têm fé nas coisas cada vez mais do mundo e menos fé em Deus mesmo, que deveria ser, né, o Claro, foco da nosso nossa norte. fé. Então você vê, é aquela velha história do demônio ter amarrado todas as pontas. Todas as pontas. Assim, ó, pessoal, olha só pra gente. É, veja bem, só pra gente botar aqui as coisas nos eixos. Pessoal, vamos lá. Deus nos criou com inteligência e vontade. Então a gente já está vendo o seguinte: como a vontade é cega, ela só consegue ter firmeza e permanência. O nosso sim só consegue ser um sim verdadeiro e permanente, não é? Se a inteligência, a todo momento, vai conduzindo aquela vontade. Quer dizer, você não pode deixar a vontade como um cavalo doido. Você tem que ter um montador ali que vai guiando. Então, a questão é a seguinte: Sabrina, Leonardo, eu quero ter uma decisão firme. Eu quero ser santo. Como fazer para manter o meu compromisso diante de Deus? Então, primeira coisa, decisão firme. Decisão firme depende de uma vontade iluminada pela inteligência. A inteligência conhece a verdade. E uma coisa verdadeira é boa. E a inteligência propõe a vontade. Então, a inteligência conhece a verdade e o bem e propõe a vontade. E a vontade deixa de ser cega, então. Agora ela já tem um caminho. Só que é o seguinte, a Sabrina deixou claro. A vontade, ela é livre. Ela é livre. Então, o que acontece? A inteligência propõe uma coisa boa para a vontade, o bem, a vontade vai atrás. Só que, o que acontece? Justamente porque nós estamos manchados pelo pecado original, as coisas do mundo estão oferecendo prazeres para a nossa carne. Então a vontade, ela está aqui, ó, ela está na queda de braço. A inteligência... Só que a nossa inteligência está sem informação, ela não Isso, aí consegue quem ganha? Quem puxar ganha? o arreio. São os prazeres corporais que ganham, É. porque a inteligência... Agora, a pergunta é, alguém perguntou aqui, amor, e aonde a oração entra nesse tema? A Sabrina falou aqui. Veja bem, gente, aí vem a questão que não quer. Então nós já vimos, decisão firme, essa muita determinação de que fala Santa Teresa, para que você saia da lama que está ao redor do castelo e entre na primeira morada, pelo menos, e entre no castelo. Para você ter uma decisão firme, para você dar um sim, você precisa ter uma inteligência que ilumine a vontade. Agora, a pergunta é, como manter a minha inteligência sempre iluminada, sempre com o bem presente, sempre com aí a que é verdade ótimo. presente? Aí é que entra a Então, oração. porque o que acontece? A fé, a gente recebe as virtudes teologais, né? Fé, Isso. esperança, caridade no batismo.
Só que elas são sementes, que elas precisam ser desenvolvidas. É como uma Isso. criança, precisa ser desenvolvida, né? Então as pessoas falam assim, por exemplo, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé, Uhum. né? O aumentar a fé está na inteligência, a fé fica na inteligência, né? Então, assim, como é que a gente aumenta a nossa fé? A fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a Isso. palavra de Deus. Leitura espiritual, porque infelizmente a gente não tem mais tanta recorrência de padres com grandes homilias, etc, etc, né? Os grandes pastores que tinham antigamente, né? Que eram os grandes. Então mas a gente tem uma superabundância de livro publicado. Por quê? Porque Deus não vai desamparar o seu povo, né? De um certo modo a Claro. palavra ela vai chegar. Então, assim, hoje a gente tem uma enormidade de livros espirituais e a gente precisa ler livros espirituais. Mas não é qualquer livro espiritual, não é qualquer livro que fala que é espiritual, porque tem muita porcaria no mercado. A bem da verdade é essa, tem muito lixo no mercado. Então a gente precisa saber os livros que a gente vai ler. A gente precisa ler os livros dos santos, Isso nós aí. precisamos ler os livros dos grandes teólogos, né, que estão em consonância com a igreja. Então, assim, existem algumas editoras muito confiáveis, e qualquer livro que você pegar ali vai te ajudar. E a partir do momento que você vai lendo, esse processo da inteligência vai se Vai se. aflorando em você. Vai, por favor. Você vai recuperar essa capacidade sua. Isso aí. Porque Para botar a vontade onde ela tem que estar. porque o que Isso aí. acontece? É como um exercício físico, é um músculo, né? Então o cérebro, a gente não usa a inteligência, não está intuindo mais nada, fica tudo atrofiado. Então, a partir do momento que você começa a ler os livros, e eu já até falei uma vez numa resenha que eu li, nem lembro mais do livro que era. Um livro difícil. A gente tem que. Não pode ter medo de livro difícil. Não pode ter medo de livro que tem, às vezes, uma linguagem difícil. A gente começa pelos livros com a linguagem mais fácil, mas a gente tem que ir para os livros. Por quê? Para exercitar o nosso cérebro. E aí a gente vai conquistando essa capacidade de intuir novamente. E aí aquelas palavras que estão naquele texto, elas começam a ganhar forma dentro da cabeça da gente. E aí Deus vai concedendo a graça daquilo tudo ser iluminado. Então a Claro. sua inteligência começa a ser iluminada pela fé e vai se retroalimentando, porque a sua fé vai aumentando, sua inteligência aumenta e Isso. tudo vai se ordenando conforme a vontade de Deus, conforme a Então, quer generosidade dizer, de Deus para nossa vida, de- né? então, pessoal, olha só. Quer dizer, a Sabrina, né, tá dando aí, vamos dizer assim, o caminho das pedras. Quer dizer, para a gente inverter esse processo demoníaco da perda da inteligência e diluição da fé, nós estamos perdendo isso. Tem um remédio, que é, claro, além da vida sacramental, além da resiliência no sofrimento, tem um remédio, que é a oração meditativa. Tá ativa, A claro, porque, meditação, que é o claro. segundo grau, segundo Santa Teresa, é o segundo grau de oração. Então, além das orações vocais, pessoal, que a gente faz, sabe por quê, amor? Eu acho muito importante a gente ter essa preocupação que você está tendo muito bem, além de preocupação teórica, de encher a cabeça das pessoas de novos ensinamentos, mas também uma preocupação pastoral, quer dizer, Não, sim. dicas As coisas têm práticas, que estar unidas, né, também, né? unidas, isso Porque, aí. por exemplo, você não pode só estudar, É, porque isso não vai te gerar frutos se você não isso, tiver com um fim para se santificar, né? O claro, claro. estudar por estudar não vai te levar para onde deve É, ir, né? isso aí. Você estuda para meditar, para te dar matéria para meditar, Isso né? aí. Então as Santa pessoas precisam Teresa meditar. isso, porque Santa Teresa fala, assim, não tem problema nenhum a gente usar da nossa imaginação. Ao contrário, né? Quando a gente está começando a vida espiritual, a gente deve usar bastante a nossa imaginação para formar as nossas convicções, para aumentar a nossa piedade, né? Para auxiliar, porque infelizmente a gente tem dificuldade de enxergar o transcendente Claro, mesmo, claro, né? Então claro, é claro, por claro. isso, esse é um dos motivos, inclusive, que Jesus veio, né? E tomou o nosso corpo, né? Para nos dar uma forma visível, para nos Claro. facilitar. Inclusive, Santa Teresa defende que isso esteja a todo tempo na nossa vida, a figura de nosso Claro. Senhor corporalmente.
A né? Então, meditação é isso aí. então, assim, tudo isso, esses textos dos santos, né, esses textos teólogos, esses textos espirituais, tudo isso é matéria para alimentar a nossa imaginação, para alimentar, para nos dar esperança, para fortalecer nossa esperança, né, para fortalecer nossa vontade, né, Isso para aí. nos dar a capacidade de meditar. Fica tudo interligado, porque assim, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, né? É, Sobe uma coisa e puxa todas as outras coisas, né? Então, assim, à medida que você começa a fazer um trabalho de meditação, a sua inteligência aumenta, a sua isso. fé aumenta, a Claro, e a sua vontade, a a sua caridade, o vontade amor fica mais aumenta. firme, a caridade, a esperança, Gente, tudo, isso é tudo muito melhora. importante, ó. A Sabrina está falando muito importante. Meditação. Hoje, que é o segundo grau de oração, né? Meditação, a oração vocal. Claro, a gente vai rezar o texto, a gente vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria, né? Tudo isso é oração vocal, que tem que ser mental também. Ninguém reza uma Ave Maria não prestando atenção no que está rezando. A oração vocal ela também é mental, mas a diferença é que na meditação a oração mental ela passa a ser um pouquinho mais demorada, porque agora você está saboreando, por assim dizer, aqueles mistérios que você está. Então é bom, gente. Sempre que possível, eu acho que todo dia, eu sei, às vezes tem gente aqui que tem uma rotina de trabalho de 48 horas por dia, mas sempre que você possa, tire uns 5, 15, 10 minutos, se puder, uma hora do dia, para além de fazer as orações vocais que vocês já fazem, o Santo Terço, o Ângelus, uma Ave Maria, não é? O Santo Anjo, você também parar e meditar. Por quê? A meditação vai fazer com que a sua inteligência, vai fazer com que volte para a sua inteligência, não é? Aquelas verdades que a sua vontade precisa para não ficar doida. Isso aí. Para iluminar o caminho da vontade, Para né? ser firme, para ser firme, É. para ser firme. E aí você Não, vai. e a E gente outra. não pode esquecer que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? E o que que isso significa? Significa que a gente tem a capacidade de contemplar Deus, até Isso, mesmo antes de chegar à visão beatífica do céu, né? claro. Deus nos deu essa capacidade de antecipar, né? Só que isso acontece nos grandes santos. Mas a gente consegue chegar a momentos sublimes, vamos dizer assim, de contemplação. Todo mundo consegue. Né? A Uhum. contemplação é possível para todos. Só que o problema é Todos. que hoje se tornou quase impossível para as pessoas. As pessoas não conseguem nem se imaginar fazendo isso. Não, Porque elas claro, estão claro, adormecidas. Elas claro. estão completamente adormecidas. E o processo da meditação, na verdade, é esse primeiro passo, né, para a inteligência começar a se organizar para ela Isso de aí. fato ficar endereçada a Deus, assim como ela deveria ficar, Isso, isso, né? Então, isso. assim, a gente Quer não dizer, é pode o subestimar, a gente não conveniente. pode falar assim, eu não consigo isso. Eu não Isso. vou conseguir isso nunca. É muito importante para a nossa vontade, não é, amor? É saber que aquilo é conveniente para nós. E tem duas coisas que é muito conveniente para nós: a nossa salvação e a nossa santificação. Ou seja, nós temos que nutrir nossa inteligência com atos meditativos. Para que serve a meditação? Para que a gente faz a oração meditativa? Para crescer a inteligência nos mistérios de Jesus e para criar o afeto, o carinho, com Isso. carinho a nossa vontade vai, nossa vontade fica, É, nossa vontade não resiste a um afeto, é. nossa vontade vai. Isso é muito importante. Agora, por exemplo, as pessoas perguntaram aqui pra gente, perguntaram para você, Sabrina, mostra alguns livros aí. Bom, eu acho que tá claro, né, para todo mundo. Não, então, mas aí eu acho assim que a gente precisa, até antes de falar de livro, Aham. complementar a mensagem, assim, porque a gente mostrou que muita gente não consegue perseverar na vida espiritual por conta de uma Isso, vontade fraca.
A gente Isso. percebeu também que nós, adultos, né, nós não vamos mais conseguir fortalecer a vontade. A gente tem que fortalecer a nossa inteligência, para Isso. aí sim a vontade ficar um pouco mais ligada, esperta, vamos dizer assim, né? Porque nós somos adultos, nós não somos mais crianças. Na criança a gente fortalece a vontade, porque ela não tem a capacidade ainda de intuir por ela Isso. mesma as verdades. A gente já consegue intuir as verdades. Então a gente agora precisa tomar vergonha na cara, determinada determinação, pedir a graça, né, de Deus nas orações, manter-se perseverante. E aí, como é que a gente faz também um pouco esse processo, né, de não só de se manter perseverante, né, não só fazendo as leituras espirituais, ganhando matéria para inteligir as verdades, para aquilo nos alimentar e nos dar gosto, né, de prosseguir, como também mantendo a nossa memória muito viva daquilo que a gente fez no passado, para que a gente, consciente, de forma madura, perceba que você não pode voltar a fazer aquilo. Isso. Ah, isso aí é Santo Inácio puro. Né? A gente não pode voltar a fazer aquilo ali. É uma questão de inteligência. Né? É uma questão de. Né? Por favor. Porque. Então, gente, ó, a primeira coisa aí que a Sabrina está dando para gente, meditação. Para nós que estamos começando, uma grande solução para fortalecer a vontade. Você está querendo saber como eu faço para dar um sim? Sabrina, Leonardo, meditação. Mas olha, primeiro tema de meditação, Sabrina já está dando aqui. Você vai exercitar sua memória, que sempre está atrelada à inteligência, sua memória, para quê? Lembrar dos seus pecados. Vamos meditar essa noite, isso? Quando nós terminarmos a live aqui, o que você acha, amor? A gente propor para os nossos queridos, nossa família aqui, nosso povo que está aqui. Aliás, segundo Não, os exercícios... hum. Não, não, por favor, fala depois. Não, a gente não pode esquecer de uma das outras coisas, um outro pilar, né, importante, né? Ótimo. Uhum. Que ajuda também a fortalecer a nossa, aumenta a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade através da formação de convicção, né? É saber conhecer o que que nos espera no futuro. Então, assim, Isso. os famosos novíssimos, né? É. Purgatório, inferno e céu. Nós precisamos entender isso. Pelo menos o básico. Nós não precisamos ser nenhum teólogos para entender, né? Mas precisamos Não. entender o básico. O que que é o Uhum. básico, por exemplo? Eu demorei em entender que a gente, por que que o pecado mortal me leva para o inferno? Eu demorei a entender que quando eu morro, da forma que eu morrer, eu vou ficar. Eu demorei a Isso. entender isso. Então, significa o seguinte: quando você comete um pecado mortal, você, mesmo que você não queira, porque às vezes a gente comete um pecado mortal sem estar entendendo o tamanho do problema que a gente está Claro, entrando, porque né? perdeu a Porque inteligência. Perdeu a a inteligência, gente, claro. exatamente. Então, às vezes a gente comete um pecado mortal e a gente não sabe do tamanho da ofensa a Deus que a gente fez. Mas o fato é que, mesmo que a gente não saiba disso, naquele momento que a gente comete o pecado mortal, a gente virou inimigo de Deus. Isso aí. Se eu morro nesse tempo, do jeito que eu morri, minha alma ficou inimiga de Deus. E se eu É, sou inimiga de Deus, não tem esperança para mim. Não é. sou, não é Deus que vai olhar para mim e vai falar: você está pecado mortalmente, você vai para o inferno. Não, é a minha alma que já se decidiu a ser inimiga de Deus. É a minha alma que já se decidiu e é ela que vai se encaminhar para o inferno. Então, assim, é impressionante como eu demorei a entender isso. E quando a gente entende isso, você fala, pecado mortal está fora da cogitação. Porque, assim, não tem a menor chance, assim, de eu pensar, pelo amor de Deus, em morrer nessa situação. Porque você não tem mais como Congela, se porque a defender, realidade é congela. 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 Gente, É ó, o estado da tua você quando alma. morre, o que a Sabrina está falando, gente, isso é muito importante. Isso é o primeiro ponto. Vejam como meditar é importante, porque o que nós estamos fazendo, o que a Sabrina está fazendo aqui é meditando. A Sabrina podia estar no momento de oração agora, só que a meditação dela está sendo pública, não é?
Gente, depois que a gente morre, não há mais possibilidade de arrependimento. Ponto. Por isso que Jesus usa aquelas parábolas. Olha que o ladrão virá. Sim, Ninguém isso. sabe o dia e a Dia e hora. nem a hora, é. Então, E por isso como a gente também, canta, né, amor? Como a gente canta no tempo de Quaresma. Eis o tempo de conversão. versão. É Não, e é por agora. isso também que tem aquela fala, né? Procurar enquanto puderes me achar. Porque Isso. também, aí acontece o seguinte, o porquê do problema do pecado, né? A gente falou do pecado mortal. Aí, assim, qual o problema do pecado venial, né? Que a princípio não tem gravidade para te levar para o inferno, mas ele causa um problema que é o seguinte, ele te adormece, né? Ele te acostuma mal, vamos dizer assim, né? Falando bem claramente, sim. Você acostuma a ficar no pecado. E Isso. mesmo que você só cometa pecados veniais, muito em breve você cometerá o pecado mortal, porque o seu corpo começa a adormecer naquilo ali, né? E aí é um problema sério, porque o que acontece? É, Deus sempre está mandando a graça da conversão para as pessoas, né? Sempre está mandando a graça da conversão. Só que a pessoa, à medida que ela vai pecando, ela vai perdendo a capacidade de receber essa graça, né? É como a gente estava até falando, é como uma sinapse de neurônio, assim, né? Que quando a pessoa está com Alzheimer, perde essa capacidade de fazer a conexão. É a mesma coisa, né? A gente fica tão mergulhado no pecado, fica tão adormecido, que a gente perde a capacidade de pegar essa Uhum. graça que Deus nos manda como uma boia para nos tirar desse mar revolto, desse piche que Santa Teresa fala, né? Que a gente fica mergulhado. Por isso, por exemplo, que a gente vê pessoas assim que você olha, assim, são pessoas que vivem no pecado e elas não percebem. Tem entre nós existem trocentas pessoas assim, e foi aquilo que a gente estava conversando, você estava falando na live de ontem, né? Quantos católicos com esse espírito liberal, com esse Isso. espírito de não, isso não tem problema não, Isso. isso Já não estão é com a grave alma, não. já estão com a alma embotada. Já não Já consegue mais estão, enxergar mais nada, nada, não nada. conseguem. E Santo Afonso tem no livro, o livro de meditações dele, né, sobre a morte, né? É. Preparação para a morte. Aí, gente, ó, o Num, primeiro livro indicado aí, ó. Vocês estão pedindo aí, ó. depois eu vou indicar os livros. Nesse livro, ele falou uma coisa assim que me assustou muito. Porque Santo Afonso ele fala não de forma teológica, ele fala mais de forma pastoral. Mas ele falou uma coisa assim, ele falou assim, chega uma hora que Deus desiste de você. E eu fiquei pensando, meu É forte Deus isso. do céu, o que que é É. isso? Deus desistiu, mas Deus não é fonte de toda misericórdia. E eu fiquei Mas a culpa é refletindo nossa. sobre isso. Mas Não, a culpa é nossa. aí a culpa é nossa. Por quê? Porque nós nos tornamos pecadores empedernidos, né? Aquele Isso. impenitente, aquele que é incapaz de se arrepender. A gente vai perdendo. Gente, olha só, isso é uma das piores, das coisas mais tristes que tem do É. pecado, eu acho, assim, sabe? É a gente perder a nossa capacidade, porque a gente vai perdendo. Ou A gente seja, vai se adormecendo. o que você está falando, amor, é que uma falta de decisão séria, né, para se abandonar nos colos de Deus, vai ocasionar o abandono dele. Quer dizer, há dois santos abandonos possíveis na nossa vida. O nosso em relação a Cristo e o Cristo em relação a nós. Porque o que acontece? Porque A quando Cristo gente. nos abandona, também é um abandono santo. Aliás, Santa Sim, Gema Galgani tem uma experiência gravíssima a esse respeito. Que nosso Senhor Jesus disse a ela: por essa alma eu desisto. Não tenho mais o que fazer. é terrível, Não hein? tenho mais o que fazer. E aí a gente tem que ver a importância dos santos, porque esse sim que está faltando nosso, às vezes estas almas que Jesus abandona, ele pode retornar, ele pode voltar a elas
por causa de uma alma santa, como Santa Gema, Sim, por sim, exemplo. E sim, ele disse clara, né, sim, que ela, né, então é isso aí. sim. Assim, eu acho que o grande mal do pecado, assim, esse pecado recorrente é isso, né? De nos tornar anestesiados para a graça. A graça pode passar na nossa frente e a gente não pega e A não, e gente não, não não vê. faz nada. É, Quantas pessoas que vivem a vida de pecado, né? De pecado venial, não vou falar de pecado mortal, não, vou falar de pecado venial. Que vão para a igreja, que tá lá na missa, aí escuta uma palavra, às vezes, uma homilia, assim, aquela palavra que marcou, uhum, mas não consegue fazer essa mudança de vida, porque uhum, não tá com a inteligência, né, todo aquele processo que a gente falou no início, né, não formou a convicção, não faz a meditação, não faz oração, bloqueou o canal da graça por causa do pecado recorrente, claro, bloqueou claro. assim, né, não porque simplesmente ela não consegue mais, o coração vai se endurecendo a tal modo que ela não consegue mais, né? Uhum, E aí a gente vê, assim, o Padre Garrigou Grande, aquele livro ali que depois eu vou mostrar que também fala, né, desses impenitentes, porque existe aqueles impenitentes que são por, como é que ele fala? Culpa vencível, né? Não, uhum, como é que ele fala? Peraí, ele fala uma coisa, achei tão interessante isso aqui, que é o seguinte, peraí, cadê aqui? por ignorância, não? Ignorância culpável. Tem os impenitentes por ignorância culpável, né? Geralmente, assim, a gente vê isso muito na figura dos nossos pais, por exemplo, que são Uhum. aquelas pessoas mais endurecidas, que não vão na igreja, quando vão, vão uma vez ou outra, mas rezam. Mas assim, você fala assim, vamos buscar um padre para se confessar. Não, não precisa não, tal, mas eu tô indo lá na missa. Você vê que é uma pessoa que tem uma vida, assim, né, tem uma fé do jeito deles, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas. Quem não conhece uma pessoa assim da família, né? Que É. são os ignorantes culpáveis, né? Tem aqueles que são os impenitentes por covardia, aí sim que é mais grave, né? Que é aquele que sabe das consequências e mesmo assim, por covardia, não conseguem tomar a decisão. E eu já vi gente assim. Eu já vi gente falar assim, não, mas eu tenho purgatório ainda. Mas como assim tem um purgatório? No purgatório, você está salvo. Você não sabe nem se você vai ser salvo. Então, assim, a pessoa está contando com uma coisa que não. Eu sei, eu Entendeu? sei, eu sei. E sempre com aquela conversa, não, é muito difícil, é maior do que. É muito É. difícil vencer as tentações. E isso é testar Deus, né? Porque, assim, imagina, você está falando de uma coisa que é. Olha, a pessoa ela não tem noção do que ela fala quando ela faz isso. É, Ela, de de fato, tem fato, ela não noção tem nenhuma. Tem noção. Ela noção não tem nenhuma. noção do que ela É. está falando, assim. É, A e é nossa. uma covardia, sim. É uma falta. Não quer. É isso que nós estamos falando. Covardia. Mas É está faltando covardia. meditação, oração, isso aí. É. E tem aqueles que são, de fato, os impenitentes por malícia, né? Então, assim, eu não Ah, quero. esse é o Hitler da vida, o Stalin, É, né, são esses essas demônios grandes. encarnados. Enfim, eu acho assim que nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Né? É, A gente pode estar conversando aqui, daqui um minuto não está mais. E Santo Afonso fala tanto, né? A gente se preocupa tanto com as coisas do mundo, né? Com o dinheiro da Bolsa de Valores, é claro. com o carro que foi, sei lá, enfim, a gente se preocupa tanto com essas coisas e a gente não para pensar na vida eterna, que é eterna. E é aquilo que a gente estava falando, né? Um ateu não fazer esse tipo de reflexão, tudo bem. Ele não acredita mesmo em Deus, então ele não vai fazer isso. Agora, nós cristãos temos obrigação Obrigação, obrigação. de fazer a análise diariamente, É. lembrar que amanhã você pode não ter sua vida Com mais certeza. aqui, e aí você precisa formar essa convicção com base nisso, é usar da tua inteligência, filho, Claro, é usar da tua inteligência.
E a nossa vontade, ela pode. É claro que ela ficará cada vez mais potente quanto mais iluminada estiver a nossa inteligência. Sim. E a gente precisa fazer disso. E é claro, né, amor? É deixar bem claro também que nós não estamos defendendo aqui, porque quem está ouvindo até agora a nossa live, ou vai ouvir depois, pode achar, ó, esse pessoal está dizendo então que só com as nossas forças a gente consegue. Não, Não, nós não estamos fazendo nenhum tipo de pelagianismo aqui. É claro que impossível. a gente já está deixando como pressuposto que Deus vai nos dar a graça da fortaleza, por exemplo, para fortalecer a nossa vontade. Mas nós temos que, o que nós estamos falando aqui é o que nós podemos fazer. É como nós podemos cooperar. Porque também a graça de Deus, sem a nossa É. cooperação, ela fica Não, inoperante. não existe Deus não faz o santidade sem nosso o nosso trabalho, né? esforço. É, não Sem o existe nosso, santidade sem o nosso Deus não faz esforço. nosso trabalho, né? E Né? não existe santidade só com o nosso esforço. Não, Só isso não resume tudo, isso existe. resume tudo. Não Agora, você existe. sabe, para você ver ó, como a nossa vontade é malandra, né? Para as coisas que ela quer, ela vai. Por exemplo, o padre com um testemunho interessante. Cidadão chegou sempre com o mesmo pecado. Ele diz, olha, meu filho, eu vou te administrar o sacramento da confissão da penitência, você vai sair daqui perdoado, mas você tem que parar com isso. Né? Aí ele diz, mas não consigo, padre. Essa coisa é maior. Na hora que vem a tentação, ferve o meu sangue e eu não consigo ter controle. Então ele diz assim, ó, vamos fazer o seguinte. Você topa? Topa. Toda vez que você cair no mesmo pecado, você volta, você vai me trazer R$ 200. Uma porção do seu dinheiro você vai deixar aqui comigo. Porque eu vou pegar esse dinheiro seu e vou dar por uma casa de caridade. Essa vai ser sua penitência. Aí ele pecou mais uma vez, trouxe R$ 200. Pecou a segunda vez, trouxe R$ 200. O mesmo pecado. A terceira vez, R$ 200. Quando ele viu que estava indo muito dinheiro embora, ele parou, estancou. Uhum. É. Então veja que esse negócio não posso, não quero, é porque para aquele rapaz, ele sentiu na pele o dinheiro ir embora. Agora, mas nós, na nossa geração, estamos assim, muito apegados ao dinheiro. É claro que isso que o padre fez, eu acho que não é muito aconselhável, mas Não, se for uma demonstra, coisa, sim. Uhum. mas demonstra pra gente onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se o coração está no dinheiro, o dinheiro está indo embora, aí eu forço a minha vontade para não fazer mais. Agora, para desagradar, para ofender Jesus, aí ninguém quer saber. Não, Aí e você uma pode uma vez, coisa. pode duas. E uma coisa que eu acho que é importante também, que os teólogos falam que foi uma coisa também que me chamou muita atenção, que eu li a primeira vez sobre isso, foi no livro, acho que é A Arte de Bem Morrer, de São Roberto Bellarmino, A Arte de Bem Morrer, não lembro se é esse o título, que ele fala sobre as tentações na hora da morte. Isso me marcou demais. Você vê o processo da meditação, né? Como é Isso. importante para formar nossas convicções. Isso me marcou demais, porque assim, depois por lógica eu fiquei pensando, nossa, é óbvio, né, que a gente vai ser muito tentado na hora da morte. Claro, se a gente não tiver uma morte repentina, a gente diz isso assim, as tentações na hora Isso. da morte, você, numa doença, se tá numa situação já de convalescência mesmo, aquela coisa toda. E assim, e os santos são tentados, né? Quem dirá nós, assim, porque é a última tentativa que o demônio vai fazer para tirar aquela alma das mãos de Claro, Deus. claro, claro. E ele vai se utilizar do que ele tem ali na mão, que é o quê? É uma inteligência às vezes embotada por causa de uma doença, né? Uma fraqueza corporal que vai impedir às vezes a gente fazer um pequeno sacrifício de uma oração, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção que ele deu alguns exemplos, eu acho que uns 3 ou 4 exemplos, gravíssimos, assim, de religiosos, inclusive, que correram um sério risco de perder a sua vida no céu por quase cair em tentação, sabe? As tentações da hora da morte, que são Não, intensas, são gravíssimo. tentações do tipo assim, vão vir pensamentos assim na sua cabeça.
tudo isso que você fez é imaginação, esse negócio de Deus não Isso, existe, entendeu? isso, Ou então aquilo tudo que você fez no passado, na verdade, não foi perdoado. Vão ser isso. tentações contra a fé, contra a Que são caridade, as contra a noites do Espírito, isso, esperança. isso, isso aí, isso aí. Então a pessoa vai ter tentações terríveis Por nos exemplo, ó, últimos momentos. o que Santo Afonso Maria de Ligório passou no leito de morte é uma coisa de deixar a Pois gente é, agora arrepiado. veja bem a importância da gente formar a nossa convicção agora que a gente está saudável. Porque na hora que a gente estiver lá no leito de morte, sofrendo, que a gente sofreu uma tentação dessa, Deus me livre de não estar com a Quer dizer, a importância da decisão, sabe? a decisão. Isso aí, Porque isso aí. a noite escura do espírito, que você não passou na sua caminhada espiritual como uma evolução por culpa sua, Né? você vai passar concentradamente naqueles últimos momentos ali. Só que E vai ser por castigo, não vai ser de nem, uma vai forma ser um ruim, castigo. porque você não vai estar com o domínio pleno da sua capacidade, sua saúde. Com certeza. Então você corre um sério risco de cair nessa tentação. Deus me livre. Então, pessoal, olha só, a Sabrina está enchendo a gente aqui de diversas matérias que a gente tem uma semana para meditar, gente. Quando É acabar a muita nossa live coisa, né? aqui, nós vamos meditar antes de vocês dormirem, pessoal. Sabe por quê, amor? Eu acho que nessa live aqui, nós temos que sair dela, independente da hora que acabar, o pessoal se propondo um dever de casa, vamos dizer, um dever da noite. Nós vamos colocar ou a cabeça no travesseiro, ou o joelho no chão, ou sentar num sofá, ou sentar numa cadeira, e vamos meditar, vamos retomar, vocês vão retomar tudo que nós dissemos aqui. E nós vamos meditar, já é um ato que vocês vão fazer de fortalecer a inteligência. Primeiro, como está sendo a minha vida? Se o ladrão aparecer hoje, como Jesus me encontra? Como Jesus vai me encontrar? Como será o meu juízo? Olha o que a Sabrina colocou aqui. Então, nós vamos pensar, os nossos pecados, nós vamos fazer um pequeno exame de consciência. Os nossos pecados passados, os nossos pecados atuais. Depois, se nós morrêssemos com esses pecados, aí nós vamos pensar no inferno. Olha a importância do inferno para quem está começando, para quem precisa ter uma vontade firme. Vamos meditar sobre a realidade, que é uma realidade do inferno, fogo eterno, eternamente longe de Deus. Eternamente longe de Deus. Só tem duas coisas eternas no mundo, o céu e o inferno. Na realidade, só tem duas coisas eternas. O purgatório vai acabar. O céu e o inferno. Pensar no pecado. Pensar no inferno. O pecado, pensar na gravidade mortal. Da gravidade de um pecado mortal. Primeiro, é que nós vamos seguindo Santo Inácio de Loyola. Primeira coisa que nós devemos meditar esta noite, a noite de hoje. Primeira coisa, não é, amor? Primeiro, por um só pecado mortal, os anjos foram expulsos do paraíso. Por um só pecado mortal. Quantos Jesus nos está dando o direito de cometer? Sim. Primeiro. Segundo lugar. Quantas pessoas no passado, inclusive talvez que tenham convivido conosco e que pecaram por nossa culpa, já não morreram sem arrependimento. E talvez, quem sabe, por nossa culpa não estão no inferno. Mas nós estamos vivos. Sim. Agora, será que ao meditar isso, nossa vontade não vai para Jesus? Não, a nossa vontade não morre de agradecimento? Será que a nossa vontade não tem nada? Não vai ter Não, nada? Não é? pensar também Pensa, que isso são coisas fortes. quem é Deus e quem somos nós, quem é E Jesus, né? claro, claro. Gente, nos elevar a irmã, nós somos irmãos de Jesus. Isso, nós temos isto, Nós e somos temos um pai comum. irmãos de Jesus. Isso. Meu Deus!
Gente, É, quando a gente lembra disso, quando a gente lembra que a gente vai comungar e que o nosso corpo vai ser o sacrário, a gente não para, as pessoas elas não param para pensar quando elas estão indo comungar, que elas vão receber Jesus e o corpo delas vai ser o sacrário. é, é. Que é todo mundo que comunga tem que ter Elas não, uma. É, elas não conseguem pensar na realidade que é uma pessoa que vai entrar em seu coração, é, que é uma pessoa divina, que é o próprio Cristo, que é o nosso Deus. E elas vão comungar de qualquer jeito. e que te amou primeiro, e que te amou E que te primeiro, amou primeiro. e te amou até o derramamento de sangue, e sangue se paga com sangue. E que sangue, que não é É, qualquer sangue se sangue. paga com sangue. Bom, É uma eles são todos. série de coisas que a gente precisa meditar, que a gente Isso pode aí. meditar, né? Isso, e que Então você faz olha nossa a vontade, olha, realidade. como vai É, fortalecendo isso. então, por exemplo, você olha a realidade. Porque tem gente que fala assim, ah, não consigo comungar bem, né? Não consigo, mas é porque faltou um pouquinho de pensar quem é aquela pessoa que você está recebendo. É fazer esse Isso, trabalho que Santa Teresa ensina. Como é que eu faço minha meditação, né? Que Santa Teresa coloca assim, ah, vamos pensar quem você está dirigindo as suas orações, quem é você, porque quando você isso. começa a pensar, né, que é Deus, o Rei do Universo, quem é Que você? tudo Você é um criou. nada, você só é alguma coisa porque você é sustentado por Deus, né? O seu ser está em Deus, né? Então você não é capaz sequer de respirar sozinho. Então, assim, é uma série de coisas que, se você parar para pensar, aquelas coisas vão ganhando valor, Isso, né? As coisas vão ganhando proporção adequada. Aí isso. você consegue se enxergar na realidade, né? Consegue ver a sua realidade. Aí você consegue ver que aquele ato de comunhão você precisa estar o mais puro que você puder estar para aquele momento, Claro, claro. porque é a própria luz de Deus, é o próprio Deus, pessoa, divindade, tudo que está indo dentro de você. Você não pode ter mancha, você não pode estar sujo para Aí sua receber. vontade vai, claro, sua vontade É, porque pronto, é como se cumpre. fosse um rei que está vindo visitar a tua casa. Você vai limpar a tua casa, você vai arrumar a tua casa. Você não pode receber um rei aqui na tua casa de qualquer jeito. Você vai se preocupar É, em manter a tua casa organizada. Quem dirá o rei dos reis que vai entrar em você? Então, assim, claro. só tem uma forma, de você não comungar bem. Se você não acredita, duas formas. Se você, uma, você não acredita que é próprio Cristo que está ali, na Eucaristia, que aí é um ato problemático de fé, Isso. ou que você de fato não está conseguindo fazer com que a sua inteligência entenda quem é aquela pessoa ali, né? Que você até acredita que é o próprio Cristo, mas a sua inteligência tá tudo tão fraco dentro de você que você não consegue fazer esse ato virar um ato piedoso, né? Isso. Você vai comungar de qualquer jeito, né? É, isso é triste, meu Deus. Isso é triste. Olha, É. Santa Teresinha, né? As pessoas gostam de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela foi de uma singeleza nas coisas muito grande, né? Ela é muito singela em tudo, né? Toda a piedade dela. E ela, para comungar bem, né? Ela sempre fazia esse trabalho de pedir auxílio à Nossa Senhora, a São José, aos anjos, para estarem ali junto com ela naquele momento da comunhão, porque ela não tinha capacidade sozinha, e a gente sente isso também, né? Falta a gente capacidade de adorar o Nosso Senhor que está dentro da gente. A gente não consegue fazer isso, porque a gente é tão pequeno que É. falta instrumento para a gente adorar adequadamente. Então ela chamava os anjos, Nossa Senhora, São José, né, para vir. Isso, olha que maravilha que isso é. A gente pode fazer a mesma coisa, porque a gente é incapaz, de fato, nós somos incapazes de
adorar adequadamente. Claro. Falta para nós, né? Porque a gente está preso, né? Nosso espírito está preso no corpo, então a gente não consegue fazer isso da forma adequada. Então, aí vem, a gente pode chamar os anjos, sim, pedir, Nossa Senhora, vem, me ajuda a amar Nosso Senhor, enquanto Ele estiver aqui comigo, que Ele seja amado, que Ele seja louvado, que Ele seja adorado da forma correta. A gente precisa pedir ajuda. A gente não É, enxerga, mas a gente precisa crer, porque é como Nosso Senhor falou para São Tomé, né? Você acreditou porque viu. Benditos isso. serão aqueles que acreditarem sem ver. Então nós precisamos acreditar no mundo espiritual e não falar só de boca, né? Nós somos, nós temos uma piedade falsa, fraca. A gente fala que a gente é devoto do santo tal, devoto de Nossa Senhora, mas é fraco, é tudo muito fraco. A gente de fato não acredita naquilo ali. Por quê? Por que que a gente não acredita? Porque os nossos atos não correspondem, né? Então, assim, é aquilo que você falou ontem. Ser católico é vivenciar. O santo é o que? É o evangelho vivo. É isso mesmo. É o evangelho vivo. É, Não é só de boca. Só que assim, veja, a gente não consegue fazer isso sozinho. É aquilo que a gente estava falando há pouco tempo atrás, né? Nós somos incapazes de sermos santos sozinhos, né? A gente precisa do Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o próprio Cristo venha, e ele vem, e ele está aqui na Eucaristia, aqui, ali, ó, a gente basta ir lá, ele está lá na penitência, no sacramento da confissão ele está lá. Então, assim, ele está aqui. A gente precisa entender isso. E a gente precisa aproveitar enquanto é possível achar. Porque vai chegar uma hora que não vai mais ser possível achar, né? Eu não isso. sei quando, mas vai chegar uma hora que vai se encerrar, vai encerrar. Tanto de um lado quanto de outro. A gente sabe disso, a gente percebe os movimentos do mundo, né? Nós percebemos que o mundo caminha para isso. Claro, E é aquela coisa que a gente claro. estava falando também. E por outro lado, o demônio muito astuto, ele caminha também para destruir cada vez mais essa criação, né, divina que é o ser humano, né? Então Claro. ele trabalha para fazer. Antes ele trabalhava para destruir nossa inteligência e enfraquecer nossa vontade. Agora ele vai trabalhar para quê? Para destruir o próprio ser humano. O ser humano não vai mais se ver como ser humano. A gente já Claro. percebe isso, né? Essa coisa toda de gênero, essa coisa que é o primeiro passo para isso, né? Eu posso ser quem eu quiser, o que eu quiser, né? Posso ser um cachorro se eu quiser, posso ser uma árvore se eu quiser. E aí, se eu não me vejo mais como ser humano, isso tudo perde sentido, né? Não, Eu não não tem, sou mais porque receptor de nada, eu não sou mais filho de Deus, não sou mais nada, não serve para nada. Então, assim, você vê que agora o demônio vai trabalhar, porque enquanto ele usa dessa coisa de enfraquecer a inteligência e a vontade, ainda a gente tem o risco de se salvar, vamos dizer assim, né? A gente ainda tem o risco da conversão. Mas vai chegar um ponto que as conversões vão ter que ser extraordinárias só, porque assim, vai ser como um milagre, cada conversão vai ser um milagre. Porque as pessoas vão perder literalmente a capacidade de receber é, qualquer chance de graça. E aí as pessoas perguntam assim, o que que é o pecado contra o Espírito Santo, né? A pessoa fala assim, né, que é o pecado que não tem perdão, né? É o pecado que provém da nossa própria negação. É nós que vamos negar. É nós que vamos negar. Não, isso não existe. Não quero, não tem nada disso. É o impenitente mesmo, né? É o é o malicioso. pecador empedernido. É aquele É. que não quer saber, não aceita. Estas almas que Cristo viu no Horto das Oliveiras e que o fez suar sangue. Hum. As almas que não obteriam a, a salvação. Não, e é isso Porque mesmo, isso, porque quando a gente vê a história dos santos, né? Quantos santos sofrem de verem, porque eles querem também fecundar as almas, né? também, claro, claro, Eles claro, também querem claro. fecundar as almas. E aí, quando eles veem que o mundo tá tão enlouquecido, eles desesperam, né?
E uma coisa interessante, ó, amor, que pelo menos a mim me ajudou muito a fortalecer, quer dizer, vamos dizer assim, potencializar a minha vontade, especialmente contra o pecado, especialmente contra o pecado mortal. Foi um artigo que eu li do padre Garrigou Lagrange, chamado Consolar o Coração de Cristo. É até muito difícil de encontrar. Ele escreveu em italiano. O padre Garrigou diz uma coisa muito bonita ali, que ele diz que Jesus, que é o verbo encarnado, né? Eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso. Jesus, lá na cruz, quando estava sendo crucificado, Jesus tinha uma visão, um conhecimento prévio de tudo o que ia acontecer no futuro. Sim. Né? Então Jesus foi capaz de ver todos os pecados de cada homem nos seus mais mínimos detalhes. E foi capaz de ver também todos os sacrifícios dos santos. Dos santos. Uhum. Isso é muito importante porque a pessoa, ela comete um pecado dentro de 4 paredes, um pecado mortal, um pecado contra a impureza, por exemplo, é muito comum em nossos dias. Ela pensa, tudo bem, foi uma fraqueza da carne, amanhã eu me confesso. Só que já foi cometido e Jesus já viu. Uhum. E cada pecado desse que você comete é um cravo daquele, é um espinho da Ajudou. coroa que vai... Porque ao invés de você ajudar a Jesus a respirar melhor na cruz, a ser consolado na cruz, você está ajudando a piorar as coisas. Agora, e tanto que para Santa Faustina, no diário dela, da Divina Misericórdia, ele diz, minha filha, eu vi você, eu vi São Francisco, eu vi Francisco. Ele vai citando vários santos. Vocês me ajudaram a respirar na cruz. Eu te vi. Isso é muito bonito. O dom da presciência de Jesus. Eu te vi. Você me ajudou. E isso é muito bonito. Muito bonito. Agora, por exemplo, o amor de Cristo nos constrange. Então, conhecer, aumentar nossa inteligência em Cristo é colocar nossa vontade nele. O amor de Cristo nos constrange. Porque Deus conhece a nossa psicologia. Deus sabe que os homens se atraem por recompensas. Então Sim. Deus criou todo mundo para nós, né, amor? Sim. Todo mundo Deus criou para nós, Não, né? e quando ele, mesmo que às vezes a gente não consiga cumprir as coisas, né? Porque nós somos falhos, né? Então, às vezes a gente se Claro, podemos. determina a fazer alguma coisa, Isso, e às vezes a gente falha e vai falhar mesmo, assim, né? É importante a gente ter o desejo vivo de manter aquela determinação. A gente precisa manter o desejo, porque Deus vê os nossos desejos, claro, mais claro, até do que os nossos atos, porque às vezes a gente é tão fraco e inútil, né, claro, claro. que nós não conseguimos cumprir, mas a gente está com aquele desejo. E Não, se mas tem que Deus aspirar viu isso. que a gente, né, por às vezes uma culpa, né, nós somos muito imperfeitos, né? Ele nos ajuda, ele vem ao nosso auxílio, ele vem o tempo todo ao nosso auxílio. Então, assim, se a gente tem o desejo sincero de manter uma vida de estudos, por exemplo, porque isso nos aproxima de Deus, isso vai nos santificar, ele vai nos auxiliar, ele vai dar os livros, ele vai aumentar nossa inteligência, ele vai iluminar, as coisas vão acontecer, né? Mas a pessoa precisa ter um desejo sincero de serviço a Deus, sabe? De Claro, servir a Deus. Aquilo tem que ser para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para nós. Entendeu? Porque as pessoas
também confundem vida intelectual, e a gente entra na vida intelectual porque a gente estava falando da inteligência e da vontade. Às vezes a pessoa até começa com uma boa intenção, né? E no meio do caminho ela se perde também, porque aquela inteligência aflorou, de fato Uhum. aflora, né? E aí a gente se vê mais esperto, né? As escamas caem. E a primeira coisa que acontece com a gente é a gente achar que isso é mérito nosso. Aí vem a soberba, a É vaidade, a o primeira ego, coisa que o vem, amor né? próprio. Então, assim, e aí alguma coisa vai acontecer, porque se você tem o desejo real de santidade, Deus vai te ajudar a regular isso. Então, ele vai Isto. tirar alguma coisa, vai fazer com que você se aprume de novo. Agora, às vezes você é um caso de uma soberba tamanha né, que Deus vê no nosso coração, né? Às vezes coisas que Claro. a gente esconde de nós mesmos, nós escondemos de nós mesmos determinadas coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse desejo sincero e vivo, um desejo vivo e sincero de encontrar Jesus, assim, eu quero encontrar Jesus, eu quero ver, Senhor, você, eu quero te ver, eu quero te abraçar, te tocar, te amar, sabe, louvar, eu quero estar junto com os anjos, eu quero estar com Nossa Senhora, sabe, Isso aí. eu quero. Então, assim, esse eu quero, sincero, isso agrada a Deus, porque quando é sincero, aonde que um pai não vai ajudar um filho? É. Não tem Os, como, né? Não tem como, uns, assim, porque é. olha só o que ele já fez. É aquilo que você falou, assim, ele nos amou primeiro, né? Mas é Ele, claro, ele claro. nos amou primeiro. Então, assim, quando a gente consegue entender isso, é porque às vezes a gente tem cabeça dura. Nossa cabeça é dura. Não entra isso. Não entra que o próprio Deus veio, se encarnou, derramou teu sangue. Não entra. A gente tem uma cabeça tão pequenininha que existem verdades que elas não entram, mas não tem problema. Não tem problema não entrar, porque isso também faz parte daquele processo de contemplação, né? Que são verdades tão grandes assim que a gente de fato é incapaz de conseguir compreender plenamente. Por exemplo, assim como o próprio Deus, né, nasceu É. de uma criatura, né? O próprio Deus criador nasceu de uma criatura e se passou ali 30 anos, meu Deus do céu. Essa é uma das coisas assim, que mais eu fico assim encafifada, meu Deus, como é que pode o próprio Deus passar 30 anos, não é 7 anos, não é 5 anos, ficou infante, depois adolescente saiu, 30 anos, assim, adulto, servindo como filho de Maria e José, tal, aquela coisa toda. Você pensa isso, assim, e a gente se enchendo de soberba. Eu não sei por que que a gente É. tem tanta vaidade, tanta soberba. Então, assim, meditar faz com que a gente vá adquirindo essa capacidade de enxergar a realidade, né? Claro, Enxergar quem claro. realmente nós somos, né? Então é necessário a meditação, ela de fato é necessária para a vida espiritual, Claro, assim, claro, claro. sem meditação não vai, né? Sem meditação não vai mesmo, sim. Maravilha. Eu acho que É é isto. isso, né? Ah, e em relação aos livros, Isso, vamos apresentar os livros. Apresenta você, meu amor. Que belo, né, gente? Pessoal, ó, olha que belo, né? Graças a Deus, que Deus é belo, tão bom, gente. Ô, gente, a tudo dai glórias a Deus. a tudo. O amor explica tudo. Alguém É. colocou que é verdade. O amor não está sendo amado. Olha, quando nós formos comungar, amanhã, depois de amanhã, no próximo domingo, na fila de comunhão, vá dizendo: Ah, o amor. O amor. Olha para Jesus Eucarístico e diz: Ah, amor.
Isto que São Felipe Neri fazia quando olhava para a Eucaristia. Ó caridade, ó Hum. caridade, ó caridade. Fala 3 É. vezes para honrar a Santíssima Trindade. Ó caridade, ato de amor, o mais sublime ato de amor. Então vamos lá aos livros. Ó, eu vou indicar três livros, na verdade, assim, porque a gente está falando sobre essa questão de Claro, meditar sobre a isso, eternidade. São livros que isso. ajudam a meditação, né? A meditar, meditar, isso. Um livro que me marcou muito, assim, eu até fiz resenha lá aqui no meu Instagram, né? Que é esse livro aqui, Preparação para a Morte de Santo Afonso, né? Aí, pessoal, ó, Esse aqui foi publicado pelo Dom Bosco, mas existem outras editoras que também publicam, né? Preparação para a Morte de Santo Afonso. Esse livro aqui, ele é um livro excepcional porque Santo Afonso traz essa realidade da nossa vida após a morte, né? Inferno, purgatório e paraíso. E ele traz de uma forma muito pastoral, assim, né? Então ele te ajuda a meditar mesmo, assim. Você lê um pedacinho desse aqui por dia, assim, e você fica com aquilo remoendo na tua cabeça o dia inteiro, assim. Vai tirando tudo que você consegue tirar dali. E são capítulos curtos, né? Bem próprio mesmo para meditar. Esse livro aqui me ajudou muito, assim, a criar convicção para uma série de coisas, né, da vida espiritual, assim, ele me ajudou muito, esse. maravilha. Um outro livro, e aí não é mais pastoral, é mais teológico, que fala sobre os Ah, novíssimos ô também, amor, que olha é esse só, o aqui. pessoal, olha só, amor, o pessoal tá falando que o filtro, as estrelinhas do filtro, talvez atrapalhem a ler a capa. Não sei se foi só com o de Santo Afonso. Peraí, Então, então, deixa coloca eu. outro filtro, sem aquele, né? Peraí, vê aqui, ó, o nome tá aqui, ó, Ó, Preparação para a Preparação para a Morte. Morte. Santo Afonso Maria Ligório, gente, pela editora do Centro Dom Bosco. Mas tem outras Tem outras editoras também, enfim. editoras também, Tem outras editoras, né? né? Esse aqui. E o outro que eu vou indicar, que é mais teológico, que trata dos novíssimos, que é esse do Padre Garrigou aqui, que é O Homem e a Eternidade, né? Esse livro aqui, ele é muito bom porque Padre Garrigou, ele é um grande tomista, então ele vai trazer o negócio assim processado, assim, tá mastigado ali. Tudo que a gente falou sobre essa questão da inteligência, da vontade, como é que a gente precisa trabalhar isso. Ele abre esse livro falando sobre isso um pouco, né? E aí ele vem trazendo essa realidade do inferno, do purgatório e do céu de uma forma tomista, e isso ajuda a formar a convicção, né? Já não é uma coisa tão meditativa, né? Porque não são palavras, vamos dizer assim, piedosas, né? Mas Uhum. são aquelas verdades lógicas que a gente também precisa se alimentar dessas verdades lógicas, né? Essa coisa que a sua cabeça precisa, aquilo ali precisa fazer sentido para você acreditar. E eu acho que ninguém mais do que São Tomás de Aquino faz isso, né? Muito bem. Então, quando você consegue pegar um padre que trabalha bem essa teologia tomista, mas de uma forma que dê para a gente ler, vamos dizer assim, né, de uma forma fácil, né? Então deve ser estudado esse livro aqui, então O Esse é a Homem e a editora Eternidade. Eclésia. Editora Eclésia. Um outro livro também que eu li, eu não trouxe para cá agora, que é de São Roberto Bellarmino, eu acho que é A Arte de Bem Bem Morrer. morrer. Arte de O bem título morrer. é esse, A Arte de Bem Morrer, de São Roberto Bellarmino, também da Eclésia, eu acho. Acho que é da Eclésia também. Eclésia. É um livro muito bom. Assim, ele não é São Roberto Bellarmino diferente de Santo Afonso, né? Santo Afonso é mais pastoral, São Roberto Bellarmino é papou, né? Uma coisa de mais, né? É um pouco mais duro, assim, na palavra, né? Mas também carregado daquelas verdades que a gente precisa entrar no nosso coração, né? Precisa entender e aceitar. Então, assim, ele exerce aquela autoridade
né, grande membro da igreja, de doutor da igreja, para colocar essas informações. Então, o São Roberto Bellarmino também me ajudou muito nessas informações sobre os novíssimos, né? Essas Muito são as bem. minhas indicações, assim, para hoje, em relação a essa live, né, especificamente. Tá ótimo. Aí, pessoal, já que a Sabrina indicou para vocês, deixa eu indicar para vocês também algumas coisas aqui, olha. Tudo dentro, pessoal, da questão da meditação, porque a gente viu aqui que a meditação é a principal saída para esse estado de coisas, quer dizer, para fortalecer a nossa vontade. Queremos dar um sim para nosso Senhor, um sim para o amor. Precisamos de rezar, oração meditativa, pensar nos mistérios e saboreá-los, colocá-los em nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, né? Então, já diz a Sagrada Escritura. Olha, eu não posso deixar de indicar, é claro, gente, que as indicações, né, da Sabrina e as minhas se complementam, né? Ela indicou aí 3 livros e eu vou indicar 3 também. Primeiro, aqui, ó, esse que é fininho, ó, Exercícios Espirituais de Santo Inácio, porque é um livro cujas meditações estão todas preparadas. Então ele fala das almas que estão retornando, que estão querendo começar a dar um sim. O que elas vão meditar? O pecado, depois o inferno. Aí a alma vai avançando um pouco mais. Aqui ele ensina como meditar. Como você fazer um colóquio, um diálogo com Jesus. Uma coisa linda aqui, ele ensinando você a ter um colóquio com Jesus, você se colocar em frente ao crucifixo, conversar com Jesus. Muito bonito, ó. Exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola, Edições Loyola. Edições Loyola, tá? Depois, claro, são os clássicos, né? São os clássicos, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. A Imitação de Cristo. Aqui, ó. Você pegou pequenininho. Pequenininho. Eu tô ficando meio cegueta, né, amor? Não enxerga, mas tá bom aqui. Pela Paulus, editora Paulus. Tem várias tem vários publicações, tamanhos lá. Tem vários tamanhos também. Outras editoras também publicaram. Mas eu gosto muito desse da editora Paulus. A Imitação de Cristo. Isso aqui, gente, é para ler toda noite. É livro de cabeceira, tá? Meditar toda noite. Frei Tomás de Kempis é o nome do autor, né? Eles não colocaram aqui, enfim, mas tudo bem. E o outro livro, de Santo Afonso. Hoje nossa live está cheia de Santo Afonso. Ó. Santo Afonso, a prática de amor a Jesus Cristo. Aqui tem um capítulo muito bonito em que ele nos mostra por que nós devemos amar Jesus em troca. O que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós e por que nós temos que devolver esse amor. Né? E além disso, porque uma das grandes coisas aqui é que Deus entregou seu Filho para nos libertar. Imagine você, hein? Tem um filho muito amado. Nós temos 2 filhos aqui que são lindos. Toda noite nós beijamos, são os anjinhos. E você descobre que o vizinho ao lado cometeu um crime grave. Até onde nós entregaríamos nossos filhos sem mácula para morrer por esta justiça? E assim fez Deus. Isso é um livro belíssimo de Santo Afonso. A sua inteligência é desse tamanho, fica desse. A sua vontade é desse tamanho, fica desse. Então é isso, está aqui. Os 3 livros, não é, amor? Amor, mais alguma coisa? Não, acho que não, né? Acho que a gente falou bem já, né? Bem, então, Mas aí já olha, fica o convite para as próximas lives, né? Opa, aqui, ó. Deu zebra aqui, ó. Ó, então tá. Então, amanhã, gente. Amanhã, ó. Amor, me ajuda uma semana de live. Quer dizer, de segunda a sábado, fizemos uma ontem, de diagnóstico, de reflexão,
de exame de consciência. Fizemos uma hoje para falar das decisões, dos sims, não é? O sim que nós temos que dar, o perigo da gente enrolar, postergar esse sim, como fazer para esse sim ser firme. Oração, meditação, sacramentos, Eucaristia. Jesus na Eucaristia. Corresponder ao amor. O amor nos chama. Enfim, isso tudo nós falamos. E amanhã eu espero vocês. Por quê? Porque amanhã nós vamos ver, nós vamos falar. Tudo bem, demos o nosso sim. Quais são as armadilhas do dia a dia? Como nós vamos... A santidade vamos, no dia a dia, no né? dia a dia, como nós vamos viver isto, né, amanhã? Como nós vamos viver isso? Não é? Como nós vamos nos preparar, nos revestir da armadura de Deus para ir para o mundo, porque é um grande engano também achar que nós devemos ir por meio de uma árvore e fugir. Não, nós temos que vencer o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Ele não disse, eu escapei do mundo e eu venci o mundo. Então, estar no mundo, mas não ser do mundo, mas né? não ser do mundo, isso. Eis que vos envio, eis que envio as minhas ovelhas no meio de lobos. Como escapar dos lobos? Aqui que está. Então amanhã, olha, queridos, muito obrigado, gente. Não, aí Gente, peraí, vamos falar. Aí amanhã é essa. Aí amanhã é essa. próxima. Aí quinta-feira, depois. olha só, gente, quinta-feira, vocês, olha só. Quinta-feira vai ser um tema. Ah, meu Deus do céu. Lindíssimo, lindíssimo. A Bia Já dá vai estar vontade aqui de chorar de conosco, a agora Bia até. querida. Vamos falar da Virgem Santíssima. Como a Virgem Santíssima nos ajuda, como ela é a mãe educadora. Como ela que formou Jesus em seu ventre, forma Jesus no nosso interior. É a coisa mais linda, nossa. É isso. Ela. Porque o ideal é que todos nós fôssemos como a Virgem Maria para receber Jesus na Eucaristia. Lá, na Virgem Maria, Jesus ficou muito bem. Então, eu sempre medito É o nessa sacrário casa de Nazaré, eu sempre penso assim, nossa, meu Deus, tanto tempo que eles ficaram juntos, tanta intimidade. Nosso Senhor nos amou tanto que Ele aceitou sair do ventre de Nossa Senhora e ir para o estábulo. Isso tudo são demonstrações de amor. Mas olha, isso aí. Aí então, quinta-feira, aí na sexta-feira... Quinta-feira, a Sabrina... A gente vai estar junto de novo. Nós estaremos juntos com a Bia Maternidade, com a Bia, belíssima, uma experiência no amor muito grande também, com a educação dos filhos. Como é esse processo da família educar o filho, Nossa Senhora nos educar, ela é mãe de todas as famílias humanas batizadas. E aí na sexta-feira, que é um dia propício, nós vamos falar sobre a importância de se meditar a paixão. Olha só, sexta-feira nós vamos continuar a live de hoje, na verdade, porque mas aí nós vamos falar da meditação da paixão. É um mistério específico da vida de Jesus. A paixão. A paixão. E no sábado nós vamos terminar. No sábado nós vamos falar dos santos como membros do corpo de Cristo, que é uma imagem muito bonita de São Paulo. Todos nós somos membros de Cristo. Agora, nós temos que escolher, ou seremos membros gangrenados, ou seremos membros saudáveis. Sim. Ou atrapalharemos a passagem da graça, ou daremos vazão ao oxigênio para o resto do corpo. É sábado. Não é isso, amor? Sim. Gente, a minha esposa, lindíssima. Lindíssima por dentro. Além de ter uma beleza exterior, mas isso tudo nós sabemos que passa. Que passa. Vocês viram que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. E faço aqui publicamente. Né? Porque Ele me enviou a Sabrina como presente. E que são essas doçuras do amor, embora a gente não mereça. Tá vendo? Tudo é fonte de meditação. Viu? É isso. Gente, a vocês... rogar a nossa Santa Madre para abençoar a nossa semana aqui também, né? Santa Teresa de Ávila, dia 15 de outubro. Dia 15 está chegando.
É, da Que eu acho que é quinta-feira. sexta, né? Aqui, é Não, sexta. é quinta-feira, eu acho, não? Nem sei. Tá. Dia 15 Enfim. de outubro, dia de Santa Teresa de Jesus, que ela nos interceda por nós. Dia 19 de outubro, São Paulo da Cruz, que é o meu santo aqui, meu santo amigo, meu santo intercessor, meu santo de veneração especial. Olha, queridos, a minha esposa Carmelita, né, eu considero ter uma alma passionista. A vocês que nos acompanharam, rezaremos, né, amor? Estamos Sempre. rezando por essas. Pessoal, se vocês gostaram, por favor, se vocês quiserem e puderem, só se quiserem e puderem, coloca lá nos stories de vocês. Vamos chamar as pessoas, talvez aquelas que o tempo virou hoje, mas vem amanhã. Se vocês gostaram de alguma frase que ficou marcado na mente de vocês, que ficou marcado, que ajudou, que fez vocês acordarem, como a gente acordou, coloca no story. Faz um comentário, nos ajudem para que a gente possa chegar, usar esse Instagram, gente, para uma coisa boa, se Deus É, nos ajuda, não é amor? Para chegar para as porque pessoas, né? nós somos tão imperfeitos e Deus nos usa para, né? Somos as pedras que falam ainda. Então, assim, a Nós gente, estamos vendo uma pedra falante, isso aí. Isso aí. Aqui, então a mas Deus vai nos gente, ajudar. Temos que ter confiança, porque Ele assim o quis. Ele assim o ele, quis. porque é muita audácia falar das coisas de Deus, né? Não, Ele assim o quis. Olha, gente, é difícil a gente se aproximar da Divina Eucaristia, porque o Criador de todas as coisas e o proprietário do universo está lá. Mas a gente tem que pensar, Senhor, Hum. vós quisestes, eis-me aqui. É a vossa vontade também que eu me aproxime de vós. Não é? Não é? Ele não falou para Pedro? Calma, sou eu. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Pedro, sou eu. Venha, filho. Uhum. Assim somos nós. E é isso aí, amor, muito obrigado por você dispor desse Uhum. tempo que eu sei, com os meninos, etc, para estar aqui conosco. Gente, muito obrigado, mais uma vez agradecendo a iluminação que Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos deu. A padroeira do Brasil, proteja, Senhor, esta nação. E na vida de todos vocês, queridos, que desça bênçãos, graças para vocês serem santos. E na sua também, meu amor. Que Deus te guarde sempre, te faça essa mulher Amém. linda A por dentro e por nós. fora que você é. Tchau, tchau, Amém. gente. Muito obrigado Tchau. por tudo. Espero vocês, hein? Vocês são meus, fidelidade, hein? Quero vocês aqui amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.